sou Magela e essa é a segunda temporada de Diálogo sobre Ciência e Natureza, um projeto da ONG Grupo Brasil Verde, do Grupo de Pesquisa em Áreas Protegidas, que tem por objetivo resgatar, registrar e eternizar a história da conservação da natureza e da ciência no Brasil. Nosso convidado de hoje é médico, ativista político e ambiental. Nascido no estado do Rio de Janeiro, ainda jovem, mudou-se para São Paulo, onde permanece até hoje. Foi vereador e secretário municipal na cidade de São Paulo. É autor de vários projetos e políticas públicas que impactaram positivamente a qualidade de vida de milhares de cidadãos, especialmente nas áreas de meio ambiente, saúde e educação. Tem como principais bandeiras de vida a democracia, o desenvolvimento sustentável, a maior equidade social e a moralidade política. Gilberto Natalini, seja bem-vindo ao nosso Diálogo sobre Ciência e Natureza. É uma honra conversar com você. Agradeço o convite, muito honrado de estar aqui com você. Te admiro bastante, sei que você trabalha muito, forma uma corrente de pessoas que trabalham pelo bem-estar da população brasileira. Estou muito agradecido de poder estar conversando aqui com você e com quem for nos assistir posteriormente. Natalini, como eu falei, você nasceu no Rio de Janeiro e se mudou para São Paulo para fazer o curso de medicina. Como foi essa transição e como era São Paulo que você encontrou naquele momento, em termos ambientais? Assim? Bom, na verdade, eu nasci no Rio, nasci na Penha, no bairro da Penha, fui batizado naquela igreja que tem em cima da pedra lá, todo mundo conhece aquela igreja. Aí eu vim para São Paulo com 2 anos aproximadamente para morar na capital aqui de São Paulo. Fiquei aqui até aproximadamente os 10 anos. Meu pai era zelador de um prédio ali na Avenida São João, 2035, o número do prédio. Está lá até hoje o prédio bonito e tal, ele era zelador. Daí, minha mãe não gostou daqui, ficou um pouco assim depressiva, ele mudou para o estado do Rio, onde moravam os pais dela. Então, nós fomos morar em Goytacazes, lá em Campos dos Goytacazes, e ele foi trabalhar numa usina de açúcar, e eu mudei para lá, até que eu fiz 16 anos, e aí eu resolvi estudar medicina, me encasquetei, voltei para São Paulo para morar com meu avô, aqui na cidade de São Paulo, com 16 anos, com 17 anos, fiz o cursinho, prestei vestibular, entrei na Escola Paulista de Medicina e nunca mais arredei o pé de São Paulo. Isso já foi em 69, olha só. Já vai fazer já sei lá quantos anos. E eu estou aqui em São Paulo e fiquei. São Paulo é um lugar estranho, né? Porque ele bate em você, bate em você, bate em você, bate tanto que você apaixona, entendeu? E aí estou aqui trabalhando. E São Paulo era uma cidade diferente, né? Ela é uma cidade muito moderna, né, do Brasil, mas ela era principalmente esse centro expandido. Essas periferias que nós temos hoje em São Paulo, o extremo leste, o extremo sul, praticamente não existia, era cercado de Mata Atlântica. Era, naquela época, ainda a cidade da garoa, né? São Paulo ainda era a cidade da garoa, e devagarinho, com a destruição da cobertura vegetal, ela foi se transformando na cidade das ilhas de calor, como é hoje, né? Então, eu vivo aqui nesse tempo todo, uma luta danada para sobreviver como profissional médico, mas eu, graças a Deus, trabalhando com dignidade, a gente conseguiu construir aqui uma credibilidade que as pessoas que conhecem a gente respeitam, né? E a gente também respeita as pessoas de bem. Então, é isso, meu amor por São Paulo. Perdi até o sotaque de carioca, Magela. E Natalina, em que momento da sua vida e o que motivou a sua preocupação com as questões ambientais, quando você se torna um militante pela causa ambiental? Quando eu morava lá em Campos dos Goytacazes, na usina, eu sempre gostei muito de plantar, gostei muito de
de tomar conta das coisas da natureza, né? Gostava, a gente ia muito a Macaé, Macaé tem mar, então aquele contato com o mar, então eu já gostava assim da natureza de maneira empírica, né? Desde criança. Quando eu entrei na escola de medicina, na Escola Paulista de Medicina, e comecei a estudar medicina, ciência médica, e comecei a praticar lá no 4º ano, 5º ano, 6º ano, depois residência médica, eu comecei a entender, Magela, que a grande, imensa maioria das doenças que acometem as pessoas e que matam as pessoas tem a ver com o tipo de vida e o local de vida que as pessoas estão. Então, você tem, por exemplo, as doenças infecciosas. Se você tiver numa casa fechada, com muita gente morando no mesmo lugar, que não tem ventilação, você é propenso a pegar doenças respiratórias, viroses, tuberculose, pneumonia, tá certo? Se você se expuser do trabalho a determinado tipo de substâncias químicas ou a poluição, você fica com doença de pele ou mesmo doenças de órgãos internos devido a essas intoxicações. Então, eu fui descobrindo, desde estudante, que a minha profissão tinha tudo a ver com o meio que as pessoas vivem, o meio ambiente e o que as pessoas comem, as atividades que a pessoa tem na vida. E aí fui desenvolvendo essa coisa e fui fazendo essa relação entre saúde humana e a questão ambiental. E dali para cá eu fui desenvolvendo até que cheguei aqui. Sou um bom aluno, um bom estudante da causa ambiental. Aliás, eu sou um bom estudante e um discípulo seu, que você é um bom professor, tá certo? É isso. Obrigado, Antônio. E você fez faculdade na década de 70 e já na faculdade, como estudante, você já estava envolvido ali na militância social, né, ambiental como um todo. Só que nós estávamos num período de repressão, de ditadura. Como era tentar mobilizar a sociedade naquele momento num cenário de repressão? Não era fácil, viu, Magela? Eu fui preso 17 vezes durante o regime militar. A primeira vez eu fui preso pelo coronel Ustra, eu fiquei 2 meses no DOI-CODE e eu tenho lesão auditiva dos 2 ouvidos de choque que aquele monstro deu nas minhas orelhas, pessoalmente. E mandava também dar. Além dele fazer, ele mandava fazer. Então eu fui muito torturado por ele e depois daquilo fui preso várias vezes. Mas eu estou no ativismo político desde os 12 anos de idade. Eu tinha um tio no Rio de Janeiro, lá em Macaé, chamado Zé Madeira, era meu padrinho. E ele era militante do Partido Comunista Brasileiro, Zé Madeira. Era uma figura assim impressionante. E eu admirava ele, porque ele era um cara que cuidava de todo mundo, muito generoso, muito solidário. Era um ídolo da família. Foi preso no golpe de 64. Então, desde aquela época, com aquela idade, eu já comecei a fazer ativismo político. Fiz no curso do secundário. Depois, quando eu vim para a faculdade aqui, para a Escola Paulista, nós logo nos agrupamos num pequeno grupo, que era muito difícil. A repressão era muito violenta, né? Tinha gente do sistema de informação do governo militar na sala do diretor da Escola Paulista, né? Tinha um coronel do SNI na sala da informação, lá na sala do diretor, que vigiava a gente, mas nós fazíamos política estudantil. Nunca deixamos de fazer. Uma hora um pouco mais avançada, outra hora recuava um pouco, mas nós fomos para o centro acadêmico, reeditamos o jornal, chamava o Barretinho da escola, e de vez em quando eles vinham, prendiam a gente. Nós fizemos o primeiro movimento de greve de estudante contra o ensino pago, porque queriam botar uma mensalidade, uma matrícula, aumentar 1000% a matrícula, dividir em 12 vezes, quer dizer, já era a mensalidade que eles queriam instituir numa escola federal. Nós fizemos. Então, a gente tinha esse ativismo que começou lá naquela época, durante a ditadura, era muito difícil. A última vez que eu fui preso, Magela, eu fui preso no Largo 13, fazendo uma manifestação contra o governo do Sarney. Assim que o Sarney assumiu, ele fez lá umas 2 ou 3 coisas que a gente não concordou, nós fomos fazer uma manifestação no Largo 13, aqui em Santo Amaro,
em São Paulo, e eu fui preso pela última vez, a 17ª vez, me levaram para a Polícia Federal, mas ali eu fiquei umas 2 ou 3 horas, dei um depoimento, que era a Nova República, né? Então já me soltaram e nunca, depois daquela, nunca mais eu fui preso por motivos políticos, nem por outros, né? Quer dizer, estou livre um pouco até o momento, mas era muito duro, muito difícil, o medo era muito grande, tinha que ter muita coragem para fazer oposição ao governo. Eu vi gente, conhecidos meus, que foram mortos, né? Foram sequestrados e mortos, outros sumiram, a gente nunca mais viu. Enfim, mas aí veio a luta pela democracia, a luta pela anistia, a luta pelas diretas, e o Brasil foi tomando rumo e acabou vindo o regime democrático que nós conquistamos em 85, que estamos vivendo até hoje, mas o regime democrático, na minha avaliação, Magela, não sei qual é a tua opinião, ele se deturpou muito, ele se conspurcou de uma forma que está dando até vergonha da gente olhar a cara do regime político brasileiro hoje pela quantidade de quadrilha, de roubalheira, de safadeza, de incompetência, de fisiologismo que a política brasileira virou hoje, entendeu? Eu me sinto extremamente mal no ambiente político que a gente está vivendo hoje. Mas a esperança, a fé, né? A luta, a gente vai dar a volta por cima e vamos, dentro dos marcos da democracia, nós vamos ter que corrigir a nossa democracia, a democracia brasileira. Ótimo, você é uma inspiração para todos nós, Nataline. Eu imagino que lembrar desse período é muito doloroso, mas contar essa história é muito importante para as futuras gerações e para a nossa geração, né, saber do que foi. Mas ainda só mais um pouquinho nesse período, a gente conversou com outras personalidades também, e muitos falaram que, apesar da repressão, a pauta ambiental fluía bem, porque os militares não davam muita atenção a isso, né? A Samira Crespo até contou uma história muito interessante, que quando os jornais eram censurados, eles substituíam a matéria por receitas de comida ou por pauta ambiental. Como é que era isso na sua visão? Era isso mesmo? Olha, aquela época começou essa discussão, esse debate sobre preservação. Eu me lembro, né, o debate sobre a Amazônia e uma série de coisas que foram feitas na época que davam abertura para essa pauta ambiental, né? Mas não havia assim um movimento ambientalista surgiu um pouco depois do tempo da ditadura. Havia pessoas, né, pessoas que defendiam essa pauta, mesmo dentro do regime militar, havia pessoas que tinham uma visão bastante assim moderna da questão ambiental, da preservação, enfim. Mas não tinha um movimento ambientalista. No movimento estudantil não existia. No movimento sindical, que eu convivi muito também, essa pauta não era colocada. Existiam homens e mulheres que, dentro e fora do governo, levantavam essa questão de uma maneira muito corajosa e muito avançada para aquela época. Mas como é hoje, ou como foi da década de 80 para frente, que foi se criando aquele movimento ambientalista, toda aquela coisa, no começo era motivo de chacota, os ambientalistas eram chamados de bicho grilo, né, e não sei o quê, né, o Gabeira foi super perseguido assim do ponto de vista, né, tentaram ridicularizar a postura dele, o próprio Eduardo Jorge, que veio também logo em seguida, era uma coisa muito difícil, mas foi ganhando corpo, depois teve a Rio 92, né, já na democracia, e aí o mundo começou a se debruçar de maneira mais organizada e o Brasil conseguiu construir uma massa crítica. Foi fundado o PV naquela época, né? Final da década de 80, foi fundado o Partido Verde Brasileiro. Enfim, na ditadura, eu repito a você, a gente conhecia pessoas, né? Gente, inclusive gente militares que tinham uma posição um pouco mais assim avançada, e gente da direita e gente da esquerda, mas eram pessoas. Movimento ambientalista
Eu, da minha parte, eu não tive convívio na década de 70. Começamos a ter um pouco mais de convívio na década de 80, na segunda metade da década de 80, e aí veio aumentando até chegar nos dias de hoje, né? E a década de 80 é uma década marcante para esse movimento. É um momento que se populariza coisas como desenvolvimento sustentável, ecologia, né, e outras coisas assim. Na sua percepção, essa é a principal década da história da conservação da natureza, sobretudo no Brasil, e ela está relacionada com esse processo de redemocratização no Brasil? Eu acho que foi, na verdade, um movimento mundial, né? Que começou a surgir no mundo inteiro, essa preocupação ambiental, né? E foi crescendo, e o Brasil, obviamente, foi permeável a isso, né? E aí veio a questão da Constituição de 88, né? A Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte, e, de uma certa forma, ali foi uma coisa revolucionária, né? Porque eu converso muito com o Fábio Feldman, até se você ainda não ouviu ele, Já já entrevistamos ouviu. O na Fábio primeira Feldman temporada. ele é uma pessoa que tem uma história enorme. Ele ajudou, ele organizou, ele liderou o artigo 225 da Constituição, né? Ali, na Constituição de 88, o Brasil criou o maior arcabouço legal de defesa dos recursos naturais que um país podia criar. Quer dizer, a legislação nossa ambiental, na minha opinião, ela começou firme mesmo naquela letra da Constituição de 88, pela mão do Fábio Feldman e de outros que estavam ali, mesmo que não fosse parlamentar, mas o movimento social conseguiu se reunir ali, e o Brasil deu um bom exemplo de proteção aos recursos naturais, a questão ambiental, com o que foi escrito na Constituição de 88. Foi um marco, né? Foi um marco ali. O duro é cumprir aquilo tudo, né? Hoje estão querendo desregular tudo, né? Mas que foi um marco na época, inegavelmente foi. Assim como foi também um marco o Sistema Único de Saúde ter sido escrito na letra da Constituição da maneira como foi. O SUS foi o outro grande. A coisa ambiental e a coisa da saúde pública foram os dois grandes avanços, na minha opinião, foram reformas do Estado de uma maneira profunda que a Constituição de 88 fez. E aí você incorpora a própria história da cidade de São Paulo, né? Foi vereador e tanto, ocupou cargos no Executivo, e recentemente foi secretário executivo de mudanças climáticas do município. Uma secretaria nova, né? Com novos desafios. Conta um pouco dessa experiência, como foi estar à frente dessa secretaria? Você quer que eu fale especificamente da Secretaria de Mudanças Climáticas? Sim, nesse momento sim. Olha, eu vou contar para você o meu olhar, certo? Se o meu olhar estiver torto, eu peço desculpas, mas eu vou contar o meu olhar. Houve aqui, os mananciais de São Paulo sempre foram muito atacados. Aqui na zona sul de São Paulo, as duas grandes represas, que é a represa Billings e a represa Guarapiranga. A represa Guarapiranga, ela fornece água para 5 milhões de pessoas. Ela é a caixa d'água da cidade de São Paulo. Depois, ao outro lado de São Paulo, tem a represa do lado de Mairiporã, né? Mas a Cantareira, que é também muito grande, mas a Guarapiranga é muito simbólica. E sempre foram muito atacados porque a cidade começou a crescer, se expandir para a margem das represas e foi tomando conta. Hoje moram 3 milhões de pessoas no entorno das represas, até mais, eu acho, entendeu? E de uma maneira desorganizada, derrubaram a mata. Bom, mas ainda tinha uma preservação bastante razoável na região de Parelheiros, a região ali de Capela do Socorro, Grajaú, mais no extremo sul da cidade. E aí eu estava na Câmara Municipal, né, e já com uma pauta ambiental bastante... A primeira pessoa que falou na Câmara Municipal de aquecimento global aqui na cidade de São Paulo fui eu. Eu criei uma comissão de estudos
para o aquecimento global na cidade de São Paulo, e quem deu a aula inaugural foi o Carlos Nobre. Pô. Nós ficamos 6 meses agitando, fazendo agitação psicomotora em cima do problema do aquecimento global dentro da Câmara Municipal. Eduardo Jorge era secretário municipal do Verde e Meio Ambiente, do governo do Serra e do Kassab, e aí nós fizemos uma dobradinha, eu e ele, e a coisa acabou caminhando para São Paulo editar a primeira lei de mudanças climáticas do Brasil, que foi sancionada em 2009, no Dia do Meio Ambiente, em 2009, pelo prefeito Gilberto Kassab. E essa lei, foi Eduardo Jorge que coordenou escrevê-la, mas eu ajudei muito ele na Câmara, nas audiências públicas. Nós fizemos um trabalho bonito, é uma lei muito, você deve conhecer, é uma lei muito bem feita, que se fosse cumprida como um todo, nós estaríamos em outra circunstância. Infelizmente, né, ela é parcialmente cumprida. Mas eu estava contando para você, a Secretaria de Mudanças Climáticas. A Secretaria do Verde e Meio Ambiente de São Paulo é muito forte. Tinha pouco recurso. Era subfinanciada, como toda a Secretaria de Verde e Meio Ambiente. Mas agora ela cresceu muito o recurso, cresceu várias vezes o dinheiro de orçamento para a Secretaria do Verde. Ganhou um protagonismo muito maior. O crime organizado, Magela, de 2015 aproximadamente, porque o Kassab e o Serra criaram uma coisa chamada Operação Defesa das Águas, que foi tão vitoriosa que no ano de 2012 o número de ocupações e o número de desmatamento na beira da represa do Guarapiranga foi 0, porque eles juntaram 40 órgãos de Estado e começaram a reprimir e tirar gente de área de risco, construir habitação popular fora de área da beira de represa, criar parques, criaram inúmeros parques de proteção na represa. Então, em 2012. Aí o prefeito que veio em seguida, ele não quis tocar mais a Operação Defesa das Águas, deu uma relaxada, aí o crime organizado entrou em cima e começou a devastar, mas devastar de uma maneira maluca. Quando foi em 2019, 2018, eu recebi a denúncia de todo lado, eu fiz um dossiê. O dossiê da devastação da Mata Atlântica. Foi um enfrentamento terrível com o crime. Eu tive 14 ameaças de morte naquele processo, porque eles queriam me matar porque eles tinham 50 mil lotes, derrubaram 1,5 milhão de árvores, e se eles vendessem aquilo tudo, eles fariam mais de 2 bilhões de reais em dinheiro. Era o ramo imobiliário do PCC. Aí eu fui para o Ministério Público, gritei, prefeito não deu bola, governador não deu bola, ninguém deu bola, justiça não deu bola. Eu gritava, esperneava, até que eu fui no Ministério Público, levei aquele dossiê, entreguei para o promotor-geral aqui de São Paulo, procurador-geral, e ele mandou para um promotor que é igual cachorro bulldog, né? Morde, só solta quando ronca trovoada, como a gente fala na gíria popular. E esse promotor abriu 186 inquéritos civis públicos contra a prefeitura. Exatamente as 186 áreas que eu denunciei, ele fez blocos de 10 e foi abrindo inquérito e acabar prendendo o prefeito, porque do jeito que estava indo. Aí o prefeito era o Bruno Covas, né? Começou a ter aquela enxurrada de inquérito. O Ricardo Nunes era o vice. O Bruno Covas pegou e criou em São Paulo, eu acredito que, do ponto de vista político, bastante pressionado por essas ações do Ministério Público, fez o Plano de Ação Climática de São Paulo. Fez junto com o C40. Foi o C40 que, inclusive, financiou. O São Paulo tem um plano de ação climática muito bem feito, que foi no governo do Bruno. E criou a Secretaria de Clima, Secretaria de Mudanças Climáticas, criou, mas não implantou. Aí veio, o Bruno morreu em 2020, né? E o prefeito Ricardo Nunes assumiu, e aí o prefeito Ricardo Nunes, então, nomeou o primeiro secretário da Secretaria de Mudanças Climáticas de São Paulo, que é uma secretaria executiva ligada à Secretaria de Governo. E o primeiro secretário teve um problema político, daí há um tempo ele fez umas declarações que teve uma repercussão muito
difícil aqui em São Paulo, e acabou pedindo demissão, saindo ali, foi um entreveiro danado, e aí o Ricardo Nunes já era prefeito, ele tinha sido vereador comigo na Câmara Municipal de São Paulo, até me ajudou na época, porque ele é aqui da Zona Sul, ele me ajudou trazendo denúncias e me dando avisos, me dando informações sobre aquelas devastações. Ele foi um vereador que me ajudou na época, então a gente fez um relacionamento por conta dessa ajuda que ele me deu na Câmara, na coisa do dossiê da devastação. Ele acabou me chamando para ser secretário. E aí eu fui ser secretário de Mudanças Climáticas da cidade, o segundo secretário. E fiquei lá por quase 6 meses. Quase 6 meses eu fiquei lá, incorporamos a secretaria, demos andamento nela, fizemos uma série de movimentos para cumprir o plano do clima. Eu tinha feito a lei de mudanças climáticas, a lei 16.802, que criou a possibilidade da eletrificação da frota de ônibus, e o Ricardo Nunes pegou, olha a coincidência, acabou sendo ele o prefeito que começou a cumprir a minha lei, eu como secretário, e ele começou a comprar ônibus elétricos para colocar, substituir a frota. E aí foi, mas aí eu tive algumas questões pessoais, algumas questões que eu tive, que eu acabei tendo que sair de lá da secretaria. Eu pedi a ele, com 6 meses, eu falei, eu preciso sair por uma série de coisas aí. Ele não queria que eu saísse, pediu para eu ficar, mas eu não podia ficar mesmo. Aí eu saí. A equipe que eu montei ficou toda lá, não saiu ninguém. E entrou no meu lugar o secretário José Renato Nalini, que foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo e também presidiu a Câmara de Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo. É um juiz extremamente respeitado, digno, uma pessoa séria, muito comprometido com a coisa ambiental, e entrou e deu continuidade a tudo que nós tínhamos começado ali na Seclima, né? Avançou muita coisa, viu, mestre? Avançou bastante coisa, voltou a ter aquelas operações de defesa da beira das represas. É claro que a devastação que o crime organizado fez lá atrás, aquilo foi um desastre, né? Mas deu uma belíssima diminuída na derrubada das matas, né? E agora, Magela, tem uma notícia boa. O prefeito de São Paulo, inspirado em todo esse movimento da questão climática, e a gente falou para ele que, além da questão da emissão de gases pela frota de ônibus, os ônibus emitem 61% do CO2 dos gases de efeito estufa que a cidade produz, os ônibus a diesel. São 14 mil ônibus, né? E você substitui, você terminando com essa emissão, você diminui muito a emissão que São Paulo tem de gás de efeito estufa. Mas nós falamos para o prefeito que era preciso também aumentar muito a cobertura vegetal e tentar recuperar aquele estrago que o crime organizado fez com aquela devastação. Ele tomou uma decisão que eu acho de grande importância, que foi... a gente vinha levantando áreas de mata particular em São Paulo, mata atlântica, nativa, mas de propriedade particular, que é muito frágil, né? Porque o dono da mata, como ele não pode tirar a mata, e ele praticamente não tem ganho com a mata, ele relaxa e às vezes até dá para especulação imobiliária. Alguns venderam para o crime organizado. O crime organizado comprou, por exemplo, o sítio Irma, comprou por 5 milhões, lá em Parelheiros, um lugar lindo, com 2 nascentes enormes, comprou do proprietário por 5 milhões de reais, e se eu não tivesse enfiado a cara lá e feito toda aquela confusão, eles iam produzir lotes, iam vender por 37 milhões. Eles iam ganhar 32 milhões de reais em cima da área do sítio Irma. Por quê? Porque os donos das áreas de mata, eles vão vendendo para poder, né, se livrar daquele... Né? Aí o prefeito fez o quê? Pegou 32 áreas que vinha sendo levantada por nós, pela Secretaria do Verde também, num trabalho muito bem feito, e arrumou dinheiro, 700 milhões de reais, para desapropriar. Sabe quanto que dá em metros quadrados de mata nativa de pé? 150 milhões de metros quadrados.
Está fazendo, já fez a metade, já está em processo, fez DUP para todas as 32 áreas, reservou 700 milhões e já investiu metade desse dinheiro para comprar a metade dessas áreas, e vai comprar todas. Somado com os 50 milhões que já tem de mata pública em São Paulo, esses 150 milhões somado dá 200 milhões, que é o tamanho da cidade de Paris, rapaz, em parque público municipal de mata atlântica nativa. Quer dizer, a gente sabe que isso ainda é pouco para a quantidade de problema de passivo ambiental que São Paulo tem, mas é um avanço bastante razoável, Magela, a gente tem que ver isso. Em 2004, Magela, São Paulo tinha 34 parques. Quando Eduardo Jorge saiu da Secretaria do Verde, 8 anos depois, tinha 100 parques. Passou de 34 de 2004 para 100 parques em 2012. Muitos desses parques foram criados por lei municipal que eu fiz na Câmara, como, por exemplo, o Parque Orlando Vilas Boas. Agora vai ser feito o Parque do Bexiga, que eu também fiz um projeto de lei, mas eles próprios também, a própria prefeitura, com o Eduardo Jorge à frente, foi criando parques, muitos parques. E agora, São Paulo vai chegar até 2028 com 130 parques. Quer dizer, nós tínhamos 34 em 2004 e vamos chegar em 2028 com 130 parques. Ou seja, tem avançado as coisas, mas com luta, com bastante persistência e com uma certa sensibilidade de determinados gestores da prefeitura, a gente consegue avançar, recuperar um pouco do que nós destruímos de meio ambiente aqui em São Paulo. E com a sua experiência ainda falando da Secretaria da Seclima, você acha que criar uma secretaria específica para esse tema é a melhor forma de tratar a questão, ou seria melhor que esse tema estivesse diluído em todas as secretarias de governo? Mas está diluído. Seclima é assim, eu chamo, é uma enzima. É uma enzima, tá certo? Seclima não tem nem direito, o orçamento dela é mínimo. Como ela é ligada direto ao secretário de governo, que é o gerentão da cidade, né? Os outros secretários se reportam a Seclima. O doutor Nalini eu mesmo tinha um respeito enorme. Eu conversei com todos os secretários naqueles 6 meses que eu fiquei ali. Então, São Paulo, as secretarias, por exemplo, a Secretaria de Educação, ela agora está criando as Crianças pelo Clima, ela está fazendo um movimento dentro da sala de aula para mobilizar as crianças para a consciência climática. Tem 2.300 hortas nas escolas de São Paulo, você acredita? 2.300 hortas que produzem comida e que são exemplos de... Não é? A cidade de São Paulo, nós conseguimos, porque eu fui também secretário do Verde, na gestão do Dória. 7 meses eu fiquei lá. E junto com o Alexandre Schneider, você deve conhecer ele foi secretário de Educação aqui, junto com ele a gente colocou a ODS, as ODS nós colocamos dentro do currículo escolar. Então, São Paulo ensina dentro da sala de aula, os professores têm que ensinar o que é meio ambiente, que existe uma educação ambiental desde 2017. Existe. Isso está funcionando e está cada vez aumentando mais. Então, a Secretaria de Saúde tem uma série de medidas da área ambiental, na área climática, que são executadas aqui. Então, o plano do clima, de políticas climáticas da cidade de São Paulo, ele distribui tarefa para 17 secretarias. E agora ele está sendo revisado, começou a ser revisado quando eu fui secretário. Ele está sendo revisado para colocar plano climático em todas as secretarias da cidade. Entendeu? Então, o que a gente vê? A gente vê que a Seclima ela é uma enzima, que ela vai fazendo os outros trabalhar. É claro que existe aqui, ali, acolá, resistências. Mas o planejamento do clima em São Paulo é para que todas as secretarias tenham a sua tarefa de casa.
entendeu? E muitos secretários têm feito coisas. É claro, ainda não é aquele tamanho de coisa que precisa ser feita, mas ninguém está deixando de ser instado a fazer isso, entendeu? Mesmo, por exemplo, Secretaria de Habitação, ela está com a tarefa e está fazendo prédios mais sustentáveis, construções para a Coab, para a Companhia de Habitação, com várias medidas de mitigação e adaptação, entendeu? Eu acho que a gente está num caminho correto, entendeu? Eu sinto isso. Embora ainda, é claro que falta muito, porque é uma cidade desse tamanho. Para você ter uma ideia, o plano de metas de São Paulo, distribuído por todas as secretarias, tem 16 bilhões de reais para investimento na política climática. 16 bilhões, amigo. Não é brincadeira, né? E a gente fazendo as contas, e isso é distribuído em várias secretarias, só para ações climáticas. Nós tivemos uma reunião agora com a moça que organizou e escreveu o plano do clima. Ela está empacotando esse dinheiro, vai nos dar uma devolutiva para poder a gente saber exatamente aonde está, quanto está, em que lugar está, mas a soma total dá 16 bilhões esparramados em várias secretarias. Eu propus ao prefeito Ricardo Nunes, conversei com ele, né, assim, de uma forma tranquila, de uma forma informal, mas ele abraçou na hora. Nós criamos em São Paulo um grupo de trabalho da COP30. Desde janeiro desse ano, existe um grupo coordenado pelo Naline, dentro da Seclima, chama GT COP30. Esse GT COP30 é Secretaria do Clima, Secretaria do Governo, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Relações Internacionais, são as 4 secretarias que formam esse GT, mais um representante da sociedade civil, que o prefeito me chamou, então eu estou lá no GT, e mais um representante da academia, que é do Instituto de Estudos Avançados, o professor Marcos Buqueride, que você deve conhecer. Então, esse grupo de 6, nós aí ampliamos o GT. Várias outras secretarias vieram, como, por exemplo, subprefeitura, Secretaria de Subprefeitura veio, e Cultura, e outras secretarias, Trabalho também veio, e eles estão compondo, reunindo unilateralmente, ou mesmo em reuniões gerais. Agora o Naline vai chamar uma reunião de todos os secretários, vai fazer uma plenária de secretários e seus auxiliares para fazer um levantamento, fazer um checklist do que cada um está fazendo, o que avançou, o que não avançou, como é que vai avançar. Vai ser um negócio até legal da gente ver, porque o nego vai pular miúdo, né? Mas eu sinto que as pessoas estão fazendo, que as pessoas estão preocupadas, entendeu? Agora, não é que você sabe como que é a ação no órgão público, né? A gente não é, você manda ir lá, daqui a pouco acontece. Vai indo por etapa, né? Eu acho que São Paulo está indo, entendeu? Está andando, na minha opinião. O prefeito conseguiu 6 bilhões de reais para comprar ônibus elétrico. E estava com dinheiro para comprar. Nós já temos 800 ônibus elétricos. 80% dos ônibus elétricos do Brasil estão em São Paulo. E ele conseguiu esse dinheiro, ele queria colocar 3 mil ônibus elétricos na frota de 13 mil, para dar o primeiro impulso. Sabe onde pegou? Por que não conseguiu eletrificar? Porque a Companhia de Eletricidade de São Paulo, a Enel, estava fazendo corpo mole, estava boicotando para ligar as tomadas nas garagens para carregar as baterias dos ônibus. Isso encrencou tudo. Aí teve que dar uma mudada, a nossa lei permite isso, para biometano. Então, agora tem uma garagem de ônibus aqui, a Sambaíba, que vai colocar um sem número de ônibus a biometano, entendeu? E os caminhões de lixo também, já tem 32 caminhões de lixo andando a biometano, e a meta é botar os 300 caminhões de lixo a biometano. Então, quer dizer, tudo é difícil, mas tem vontade de fazer, entendeu? E o dinheiro se busca, né? Mas é isso, você estava perguntando e eu te interrompi, me desculpe. Eu estou aqui para te ouvir, muito feliz de ouvir essas histórias. O que eu ia te pedir, assim, até para a nossa audiência, que muitos são estudantes, novos, você falasse um pouco para a gente sobre o protocolo de Quioto
E quais contribuições esse protocolo trouxe para o enfrentamento da crise climática? Olha, eu acho que o protocolo de Kyoto é um marco, né? É um marco porque foi a primeira, assim, vamos dizer, o que eu vou dizer? Não é o primeiro, mas foi o grande marco regulatório e instrutivo para o mundo, né? Tocar a questão ambiental, a questão climática, de uma maneira mais organizada, né? A gente sente muito que muitos lugares, muitos países não abraçam, né? Não cumprem, né? Mas eu acho que o protocolo de Kyoto deu um avanço enorme na, na mobilização, na organização, no rumo que o planeta tinha que dar, que os países, que a ONU, que os países tinham que dar para se organizar na questão climática. Agora, eu acho, viu, Magela, sinceramente falando, eu sempre falo nas minhas palestras, tem o protocolo de Kyoto, depois teve a Rio+20, essas COPs todas, já estamos na COP 30, né? Eu acho assim, eu acho que os cientistas brasileiros, eles acertaram no diagnóstico e erraram no prognóstico na questão climática. Eles falaram, ó, o clima vai mudar, o planeta vai aquecer, nós sabemos disso, estamos indicando, só que eles falaram que isso ia acontecer mais agudamente na segunda metade desse século. E, na verdade, nós estamos vivendo isso agora. Nós estamos vivendo isso agora. Então, o que está acontecendo, na minha opinião? Está acontecendo o seguinte: as mudanças climáticas estão indo de avião a jato, sem combustível sustentável, e nós estamos indo de pé, correndo atrás do prejuízo. As medidas que nós temos, que o mundo, o planeta tem tomado, são medidas que a velocidade delas é muito menor do que a realidade concreta exige que se tome, né? Eu participei ontem de um encontro enorme que teve aqui em São Paulo do setor de serviços, empresariado de serviços, a Abralimp, a Abrava, todas essas associações que envolvem o empresariado, as empresas de serviço, de prestação de serviço no Brasil, é nacional, que foi coordenado pelo Lívio Giosa. E a gente viu ali o esforço que eles estavam fazendo, teve muita apresentação de case. Eu acho que as pessoas têm feito um esforço grande, tanto os empresários, como a academia, como vários gestores públicos, mas tem aí um impedimento ainda político, econômico e técnico que não nos dá a oportunidade de avançar no tempo, na necessidade que o momento, que a emergência climática exige. Eu acho que o protocolo de Kyoto deu uma contribuição enorme, fez avançar muito, mas a gente precisava repicar mais, entendeu? Eu estou pondo muita fé na COP 30. Tem muita gente jogando contra a COP 30, falando o diabo da COP 30, que não vai acontecer, que não vai ter, que não vai isso, que não vai aquilo. Nós estamos em São Paulo, nesse grupo de trabalho pró-COP 30, nós estamos fazendo a pré-COP 30 em São Paulo e queremos jogar com a administração municipal, sociedade civil de São Paulo e academia, nós queremos jogar toda a força de São Paulo para a COP 30 ser uma grande COP em Belém, ser vitoriosa, passar por cima de todos os aspectos político-partidários, passar por cima, porque o que está em jogo é muito mais do que governo e oposição, e São Paulo vai dar... Nós não queremos competir com a COP 30, não é esse o nosso objetivo, mas nós estamos fazendo uma mobilização aqui. Eu, por exemplo, dei a ideia e estamos organizando plenárias populares pró-COP 30. Junta 3 subprefeituras, são 32, né? De 3 em 3, nós vamos fazer plenárias para reunir todas as lideranças comunitárias dos bairros em reuniões grandes, plenárias, para discutir a questão climática, o que cada um pode fazer, a responsabilidade do governo, responsabilidade do munícipe, enfim. Nós estamos animados aqui para São Paulo dar uma colaboração. Eu sei que tem outros lugares do Brasil que têm feito também esse tipo de movimento
favorável, mas que tem muita gente jogando contra a COP30, dizendo que vai ser um fiasco, dizendo que não vai acontecer nada. Nós temos que, né, lutar contra isso e dar outra versão para essa questão e ver se a gente sai com resultados práticos de lá. Ataleiro, com toda a sua trajetória, toda a sua experiência, como você vê esse momento em que pautas antigas, que muitas motivaram o movimento ambientalista, como a possível retomada de programas nucleares, modelos desenvolvimentistas tradicionais, como exploração de petróleo na foz do Amazonas, agora, né, a possível modificação dos processos de licenciamento. Como você vê esse possível retrocesso, mesmo nós temos uma ministra do quilate, do porte de Marina Silva? Eu fiz uma notinha, quando eu assistia a presença de Marina Silva naquele episódio terrível no Senado, né? Eu vi todo o episódio, que passou na televisão várias vezes, e eu fiquei muito... Porque a Marina, eu quero confessar a você, né? E posso confessar para quem está nos ouvindo, eu ajudei a Marina, eu ajudei a ganhar voto para a Marina aqui em São Paulo na eleição dela, porque eu achei que a Marina precisava ter um mandato para poder ganhar mais força, né? Ela ganhando um mandato, a gente ganharia uma representação na área federal, como ganhamos, né? Ela foi bem votada aqui, a gente ajudou, fez muitas reuniões para ela, né? Eu não tinha mais partido, porque em 2020 eu não quis mais ter partido, hoje eu não tenho partido político, né? Mas a causa é maior do que tudo. Bom, eu acho que a Marina está muito sozinha no governo Lula, entende? Eu acho que a Marina está ali e ela precisa ficar ali, ela não pode sair, porque ela é necessária ali, né? Mas ela está muito sozinha. Por quê? Porque o governo Lula é um governo de frente política, né? E está minado de gente que representa os setores atrasados do Brasil, né? Tem ministro ali, mesmo do PT, né? Tem ministro ali que faz oposição à Marina, ou não faz? Eu acho que faz, pelo que eu vejo, né? Faz oposição à Marina, Por quê? Porque o setor econômico brasileiro ele tem uma quantidade muito grande de gente que é muito atrasada do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, inclusive, né? Dentro do agronegócio tem um setor muito forte. É claro que tem um agronegócio que é mais avançado, que tem uma visão mais moderna de como que você pode plantar, ganhar dinheiro sem destruir, né? Sem acabar com a natureza, sem consumir a água toda. Mas tem um setor do agronegócio que é muito atrasado, que eles querem só devastar, devastar, devastar e não quer saber de nada. E o Congresso Nacional, então, dentro do governo federal executivo, tocaram o telefone aqui. Dentro do governo federal, do executivo, existe uma ala importante que não tem compromisso de fato com a pauta ambiental. E essa ala, mesmo que não faça oposição à Marina, faz corpo mole com a pauta que a Marina defende. E dentro do Congresso Nacional, eu acho que esse Congresso, o Congresso que foi eleito, é um Congresso, eu considero um dos piores congressos que o Brasil já teve, do ponto de vista de enxergar a realidade, enxergar a modernidade do assunto. O Congresso nosso é um Congresso atrasado, um Congresso burro. Não que todos sejam, mas o que predomina ali é o pessoal ver o que fizeram com a Marina no Senado, tá certo? Aquilo é uma coisa de uma burrice, de um atraso, de uma truculência enorme. E o Lula, eu conheço o Lula aqui desde o Sindicato dos Metalúrgicos, aqui de 74, 75, a gente visitou ele lá. Eu era estudante ainda. E eu vi a trajetória do Lula. O Lula é um samba de love, rapaz. O Lula, ele, na questão, em várias questões, né? Em várias questões, ele é um samba de love. Toca a música aqui, ele corre e dança aqui. Toca a música ali, ele corre. Na questão ambiental, o Lula não tem um compromisso efetivo com a questão ambiental, né? Não tem um comprometimento do presidente. Tem um discurso,
né? Tem um discurso. Mas se você for ver o dia a dia, né? Pôs a Marina lá, a Marina é um emblema internacional que abre portas do Brasil para todo canto do mundo, né? Mas, do ponto de vista prático, a Marina tem pouco apoio ali. Então, essas pautas elas vão virar na medida em que nós, da sociedade civil, que estávamos mais ou menos achando que a coisa ia caminhar por moto própria, nós vamos ter que nos mexer muito. Eu estou como coordenador de meio ambiente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Fui convidado pelo presidente, ele chama Arthur Marques. É um desembargador que tem uma cabeça ótima. É um senhor que ele gosta da questão, ele gosta de sustentabilidade. Me deu carta branca. Para você ter uma ideia, agora no segundo semestre nós vamos reflorestar uma unidade de lazer nossa, vamos plantar 30 mil árvores lá, junto com aquela ONG Copaíba, né? E estamos trabalhando. Aí eu fiz uma carta para o Congresso e ele assinou junto com... ele pediu para eu assinar junto. Estamos mandando para todos os deputados, colocando a opinião da Associação dos Funcionários Públicos de São Paulo contra o projeto de lei da devastação. Esse que foi aprovado no Senado, que agora está na Câmara. Então, eu acho que nosso papel é mobilizar a sociedade para pressionar o Congresso para que eles não façam a burrice de aprovar aquilo. E você sabe, né, pegar... A nossa luta é no dia a dia, né? A gente ganha uma, perde outra, ganha duas, perde duas. Isso sempre foi assim. Mas com esse Congresso, do jeito que está, e com esse governo, que tem a Marina, mas a Marina está muito isolada ali, né? A nossa vigilância, a nossa luta de todo mundo, né? De quem entende a importância do tema, a importância de preservar, a importância de avançar, é preciso unir muita força, a gente está junto. Por isso que eu acho que o teu papel, o papel do teu grupo, da tua instituição, no que você faz, é muito importante, mestre. Você é um paradigma de uma luta que não para. E a gente, por aqui, vai tentando fazer junto. Temos conversado muito. Eu vou fazer terça-feira que vem, na Associação Paulista de Medicina. Você sabe que eu sou médico, né? Eu vou fazer uma reunião lá com os 40 líderes médicos aqui de São Paulo, que vai se chamar Médicos pelo Clima. E ali nós vamos discutir uma ação mais efetiva. Os médicos estão muito parados na questão climática. As pessoas vítimas do clima, eles acabam nos hospitais, nos pronto-socorros, na mão da gente. No calor, na enchente, né? Na seca, na poluição, os pacientes caem na nossa mão. Por que os médicos estão tão parados, tão inertes? Então, nós vamos fazer uma provocação para que os médicos, através da Associação Paulista de Medicina, Associação Médica Brasileira, a mobilização dos médicos, que são formadores de opinião, certo? E é um pessoal que sabe o que está acontecendo, porque pega o doente todo danado lá no pronto-socorro, no hospital, o velhinho que teve problema com o calor, pneumonia, adoidado por conta de poluição, de frio, de virose. Nós estamos tentando mobilizar essa pauta com os médicos, eu acho que vai colaborar muito. Nós não podemos parar, Nagela, nós temos que pular para lá, pular para cá, nos agitar, mobilizar a juventude, essa juventude toda precisa vir com a gente, entendeu? Para poder o Congresso Nacional, que não é de boa qualidade, na sua maioria. Tem gente muito boa lá, hein? Tem gente muito boa. Mas, na sua maioria, o nosso Congresso é um Congresso ruim. E o governo Lula, aquilo que eu disse, né? Samba de love, pula para lá, pula para cá, mas não toma compromisso real. A Marina, eu tenho até pena, ela está muito sozinha lá no governo. Essa impressão que eu também tenho. Inclusive, me pareceu que, embora o ataque que ela sofreu, ela estava em si muito tensa, muito nervosa. Eu já vi ela participar de debates, e com muito mais tranquilidade. Mas, enfim, talvez isso seja resultado, eu que acompanho, obviamente, o seu trabalho, isso é uma inspiração para a gente. Eu sei que você está muito envolvido no discurso contra essa polarização política, né? Inclusive com alguns outros companheiros, fazendo lives, debates, assim.
Você acha que essa polarização também ajuda a atrasar possíveis avanços na área ambiental? Não tem a menor dúvida. Porque enquanto fica Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula brigando por besteira, por mediocridade, certo? Por questões de costume que a gente precisa ter na cabeça, mas não pode ser a, a ponta de lança da política brasileira, tem que ser a questão econômica, tem que ser um modelo de desenvolvimento econômico para o Brasil com sustentabilidade. Tem que se discutir como que o Brasil vai colaborar para manter a maior área florestal do mundo, não é? Como que nós vamos preservar nossas águas, como que nós vamos distribuir riqueza. Se não for o campeão, é o vice-campeão de desigualdade social no mundo, é o Brasil, pô. Quanto mais ele cresce, mais ele concentra a renda, né? E aí paga 43% de juros e amortização de dívida por ano do orçamento. 43% vai para pagar não a dívida, os juros e os serviços da dívida. Esse é o debate que nós temos que fazer. Aí vem o ministro da Fazenda agora querer criar um imposto novo, querer botar mais taxa em cima da população e os bancos deitando e rolando de ganhar dinheiro. Quanto mais a gente, né, no governo de direita, no governo de esquerda, os bancos não querem nem saber. Bate recorde de ganhar dinheiro. O sistema financeiro. Não sou contra os bancos ganhar dinheiro, mas tem um limite, pô. Você não pode sangrar um país inteiro para banqueiro acumular, pô. Não é verdade? Então, eu acho que essa polarização política já passou a hora de acabar. Chega. Nós estamos afundando o Brasil, porque não, você é Bolsonaro, você é Lula, né? Nós somos contra a polarização. Nós achamos que nós temos que ter um centro democrático, mas um centro democrático não é sinônimo de centrão. Um centro democrático que tenha dignidade, que tenha moral na praça para apresentar um projeto político do Brasil fora dessa polarização. E eu, Eduardo Jorge, Roberto Freire, o Augusto de Franco e mais umas centenas ou milhares de pessoas que estão se aproximando. Todo dia tem gente que se aproxima e fala, eu concordo com você. Gente que até ontem estava defendendo Bolsonaro, parou de defender. Gente que até ontem estava radicalizado, defendendo o governo Lula, parou de defender. Não é parou de defender, é entender que nós temos que ter um caminho do bom senso. Essa polarização precisa terminar no Brasil. Nós temos que ter uma candidatura de uma pessoa que congregue o centro político, a centro-direita e a centro-esquerda. Fazer uma grande frente partidária, suprapartidária, apresentar um projeto de desenvolvimento sustentável para o Brasil, certo? Desenvolvimento econômico com sustentabilidade, com maior equidade social e com moralidade pública. Isso que aconteceu no INSS, meu amigo, que começou no Bolsonaro e continuou com o Lula, isso que aconteceu é uma coisa que o Brasil não... Nós não podemos tolerar isso como uma coisa... O Brasil está tomado por quadrilhas do crime organizado, certo? Sejam eles com nome de crime organizado ou sejam quadrilhas dentro do poder público. Você viu esse desembargador de Mato Grosso que agora a justiça declarou, congelou os bens dele, 30 milhões de reais de patrimônio o cara tinha, um juiz de Mato Grosso, uma quadrilha que vendia sentença em Mato Grosso. Então, a moralidade pública, o pessoal fala, isso é coisa da UDN, não é da UDN, não, isso é coisa de interesse nacional. Tem que estar na pauta também, um governo que faça saneamento, aí tem que ter um grupo de pessoas que tem moral na praça para tocar essa pauta. Não é uma coisa fácil. Agora, se a gente continuar, Lula e Bolsonaro, eles se retroalimentam. Um alimenta o outro. Se um acabar, o outro acaba também. Entendeu? Bolsonarismo e petismo, se um acabar, o outro perde o discurso. Caminho do meio, caminho do centro. Né? Centro-direita, centro-esquerda e o centro democrático. Se juntar, a gente ter uma candidatura e ganhar a eleição com essa pauta que eu estou te falando, entendeu? Essa pauta econômica, mas um desenvolvimento econômico com preservação, com sustentabilidade, com uma agenda climática para ser cumprida, não para ser ir lá, arrotar lá fora
uma pauta de 60% e chegar aqui e querer abrir poço de petróleo na Amazônia. Aí não dá, aí é falar uma coisa e fazer outra, tá certo? Então, é isso que eu acho do ponto de vista político. Não sei o que você pensa, mas é isso que eu penso. Muito, muito, muito correto. Acho que é isso mesmo, né? Eu queria voltar só um pouquinho numa questão, Natalina. Você falou aí que São Paulo está avançando bastante em vários aspectos ambientais. Mas pensando em futuro, o que você acha que cidades como São Paulo, quais os principais desafios que cidades como São Paulo tendem a enfrentar nos próximos anos? Na área ambiental, Olha, claro. nós tivemos um retrocesso aqui danado, porque foi aprovado na Câmara Municipal um plano diretor que abriu as cancelas, abriu as porteiras para a construção de edifícios para tudo que é lado, afrouxou as regras, né, sem sustentabilidade. Eu, quando estava na Câmara, eu votei contra o plano diretor da Marta e votei contra o plano diretor do Haddad. Não era por maldade, era porque eu achava que aquilo dava muita liberalidade para a indústria de incorporação imobiliária. Esse plano diretor da agora, se eu tivesse na Câmara, eu tinha votado contra também, porque ele abriu mais as porteiras ainda. Então, a gente não é contra, por exemplo, fazer construção de prédios. Eu não sou contra verticalizar. Mas você tem que fazer, e o Cândido Malta fez para mim, na época, um substitutivo ao plano diretor que foi aprovado no Haddad, que eu votei contra. Ele fez o substitutivo e ele colocou lá no substitutivo uma tal de cálculo de suporte. Uma fórmula onde o cara falava, bom, vamos então verticalizar aqui o bairro tal. Faz as contas, bota na fórmula, calcula quanto de potencial construtivo essas ruas suportam, esses equipamentos públicos que estão ali suportam. Enfim, não pode você erguer edifício e depois os caras não conseguirem andar naquela... Como está acontecendo aqui em Santo Amaro, onde eu moro? Tem rua que você não consegue mais andar. Fizeram tanto prédio que a rua não comporta os carros que tem. Então, o cálculo de suporte era para isso. Estou falando isso por quê? Porque esse é um grande desafio da cidade de São Paulo, né? O plano diretor piorou a cidade. Então, você vai eletrificar os ônibus, ótimo. Você vai plantar esse ano 120 mil árvores, como a meta é essa, 120 mil árvores novas na cidade, ótimo. Você vai desapropriar 150 milhões de áreas de mata que são para tornar parques municipais de Mata Atlântica, ótimo, bato palma para isso. Você está implantando merenda orgânica para as crianças nas escolas, é lei minha, não sei se você sabe. A lei da merenda orgânica de São Paulo é de minha autoria. Está sendo implantada, muito bem, bato palma. Você está comprando, vai passar a comprar energia no Mercado Livre para economizar energia no poder público e comprar energia limpa, muito bem. Agora, se não melhorar essa questão urbanística, esse é um desafio enorme, que eu acho, enorme, porque a força da indústria imobiliária em São Paulo é brutal. Ela sobe e derruba prefeito, entendeu? É brutal. E eles tiveram um espaço enorme agora com essa Câmara aprovando esse plano diretor. Agora, além disso, eu acho que um outro desafio enorme de São Paulo é a permeabilização do solo. É você mudar. Quando eu estava na Câmara, eu fiz um negócio chamado Passeio Livre, Projeto Passeio Livre, que acabou sendo implantado pelo Serra e pelo Kassab. Muitas calçadas de São Paulo usaram um exemplo do nosso Passeio Livre, que é ter uma área de permeabilidade na calçada, uma faixa de permeabilidade. Isso ajuda, mas você pode colocar o piso da calçada permeável, ou intertravado, ou cimento permeável, o concreto permeável, que absorve 70% da água de chuva que cai na calçada. Essa permeabilização de São Paulo tem que ser urgente, tem que ser feita por quê? Porque você precisa absorver as grandes quedas d'água que vêm com as chuvas violentas que a cidade tem. Plantar para quê? Para diminuir a ilha de calor, para você diminuir a precipitação de chuva quando vem, ou mesmo amenizar a temperatura, é outra. Né? Mas eu acho que o grande desafio nosso aqui é melhorar o transporte coletivo,
porque saíram 3 milhões de pessoas do transporte coletivo para o transporte individual com o advento dos aplicativos. Então, hoje você não consegue andar nas ruas de São Paulo. É tanto carro, é tanto carro, é tanto carro. Então, tem que ter uma política de transporte sob trilho, aumentar muito o metrô, entendeu? Corredores, o prefeito está com um projeto de fazer aí um bocado de quilômetros de corredor e VLT para a Zona Leste e tal. Se aqui são quase 5 bilhões de reais de investimento que está previsto para fazer. Se isso andar, vai melhorar. Mas o trânsito da cidade, né? A questão da permeabilização e a contenção dessa explosão de prédios sem planejamento, sem cálculo de suporte. São os 3 grandes desafios. É claro que nós temos a questão da segurança pública, que é gravíssimo, mas a segurança pública em São Paulo, a prefeitura tem pouca atribuição. A atribuição maior é federal e estadual, né? Claro que a prefeitura tem iluminação. São Paulo, 100% das lâmpadas da cidade, da iluminação pública, já são de LED, entendeu? Já foi trocada as lâmpadas aqui, já faz algum tempo que é LED. Então, a prefeitura tem pouca atitude para tomar com relação à segurança pública. Agora, o prefeito conseguiu que a Guarda Municipal tenha outras atribuições, aí trocou o nome da Guarda para a Polícia, mas a gente sabe, a Guarda Municipal, polícia sozinha não vai conseguir. Cada 0,01% que cai na economia são milhares de pessoas que vão para a rua, que vão para a miséria, piora a qualidade de vida da cidade, das pessoas. Então, essa questão de segurança pública é importante, mas eu vejo menos protagonismo da prefeitura do que do federal e do estadual. Mas permeabilizar o solo, atacar o transporte público com políticas de transporte coletivo e defender a arborização, defender a qualidade das áreas verdes da cidade, é um desafio enorme que eu acho que nós temos que no futuro muito próximo, mudar o paradigma. Nataline, onde os direitos humanos convergem com a conservação da natureza? Em tudo. Os direitos humanos convergem, porque eu não consigo enxergar a natureza conservada com as pessoas na miséria, né? Com as pessoas com o feminicídio explodindo, com crime sexual contra a criança explodindo. As pessoas... Hoje nós temos nas ruas de São Paulo 100 mil pessoas morando na rua. 100 mil, meu amigo. Há 10 anos atrás eram 12 mil. Né? E quanto mais a situação econômica vai piorando, e tem muita gente que é daqui e muita gente vem de fora, porque aqui, os 100 mil que moram na rua, eles recebem pelo menos um prato de comida por dia, porque a quantidade de gente que se mobiliza para alimentar essas pessoas, o governo bota muito dinheiro e também a sociedade, principalmente as religiões, se dedicam muito a distribuir alimento. Então, a gente vê que muita gente vem de fora da cidade para poder ficar aqui, porque aqui pelo menos tem algum alento, entendeu? De comer, de um cobertor no frio é dado, enfim. Mas eu acho que a questão dos direitos humanos, né, da dignidade humana, de você diminuir as distâncias sociais, de você diminuir essa concentração de renda que é obscena que tem no Brasil, a obscenidade que nós temos no Brasil, né? Falou, melhorou um pouquinho. Você dá uma bolsa para uma família por 5 anos, né? Como dizia o Luiz Gonzaga, né? Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão, né? Luiz Gonzaga tem uma música assim: seu doutor uma esmola para um homem que é são, ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. É claro que se o cara está faminto, está desesperado, está sem ter como sobreviver, você tem que ajudar naquele momento, mas você tem que dar uma porta para o sujeito, oferecer um jeito dele caminhar com as próprias pernas, né? Então, eu acho que a política social caminha muito junto com a política ambiental. Nós e a natureza somos irmãos siameses. Nós não conseguimos viver sem ela
e ela, se a gente não tiver jeito, ela também vai acabando se a gente for destruindo. Eu acho que um depende do outro. Então, são duas políticas que eu vejo que caminham junto, né? Nenhuma deve caminhar separadamente. No livro Luta Sem Fim, que conta a sua trajetória, você diz lá, bem no finalzinho já do livro, que estava se afastando da política convencional, partidária, mas não iria parar de lutar, e sim mudar de trincheira. Quais são as trincheiras que você enfrenta hoje, ou está presente hoje? Qual é o seu Você sabe que motivo a continuar lutando sempre? Eu acho que eu estou mais ocupado hoje do que quando eu tinha mandato. Estou brincando, mas é parecido. Não parei nada. É que eu cansei de pedir voto, sabe, mestre? Voto no Brasil, ele é muito, muito sofrido. Eu nunca peguei um centavo de dinheiro na vida pública que não fosse do meu salário. Nunca. Pode falar o que quiser. Eu brinco com as pessoas, né? Eu sou um carro velho, às vezes o motor bate pino na subida e tal, mas não tem um arranhãozinho moral na lataria. A lataria desse carro aqui é íntegra do ponto de vista moral. Então, esse é um patrimônio meu que eu tenho, que eu construí na vida, né? E sou muito orgulhoso dele, porque o mundo que eu vivi, né, o parlamento, o poder público, ele é uma máquina de fazer corrupto. Se a pessoa tiver um caráter um pouquinho mais fraco, pegou a primeira malinha, não para mais. E a gente dá exemplo, mas eu cansei de pedir voto. As eleições foram ficando muito difíceis, muito complicadas, né? Eu teria um sexto mandato garantido na Câmara Municipal, porque eu estava no PV, o PV sempre faz 1 ou 2, e eu seria um cara prioritário do PV. Eu teria eleito em 2020. Mas era muito sofrimento para mim sair pela cidade sem comprar um voto. Entendeu? A gente vai num bairro, Magela, teve bairro que eu lutei aí 8, 10 anos para conseguir uma unidade de saúde. Está lá a unidade de saúde. Uma luta infernal junto com a comunidade. Aí chega a eleição, você vai lá com alguns líderes que trabalharam com você, fala, fulano, agora eu preciso de ajuda para manter o mandato e tal. Quanto que eu vou ganhar? Aquilo era pior do que enfiar um punhal no meu coração, rapaz. Mas como ganhar, rapaz? Nós já ganhamos o centro de saúde. Não, isso aí é da comunidade. Estou perguntando eu. Eu disse, olha, eu não vou te pagar nada. Quantas vezes eu vi isso acontecer? Quantas vezes? E aí o sujeito ia para o primeiro picareta que pagava R$ 2.000 3 meses antes da eleição para ele e pedia voto para aquele picareta que tinha o dobro de voto do que eu tinha. Aí era muito humilhante. E aí depois o picareta ia lá roubar na Câmara. E quando o cara precisava de uma luta mesmo, ele voltava lá para me pedir ajuda. Aquele mesmo que falou para mim quanto que ia ganhar para fazer a minha campanha. Aí isso vai machucando, vai magoando, entendeu? Aí eu falei, olha, não quero mais nem pedir voto, nem quero mais cargo público. Eu vou fazer a luta social, vou defender as mesmas bandeiras, com as armas que eu tiver, mas como cidadão. E é o que eu estou fazendo, mestre. Na área de saúde, na área de meio ambiente, na área de urbanismo. Agora mesmo, a Câmara Municipal tem um vereador aí, é um rapaz novo, mas assim, direitista, daquela direita selvagem, sabe? Aquela direita da barbárie, né? A direita do Bolsonaro é a direita da barbárie, né? Porque tem a direita civilizada. Essa eu respeito, quero conviver e quero discutir o Brasil com ela. Mas a direita da barbárie não dá para você discutir o Brasil, porque eles não têm diálogo, né? Então, esse rapaz é da direita da barbárie e ele propôs uma lei, acredita você, cara, para flexibilizar a lei de cidade limpa, que foi votada na época do Kassab. Foi uma conquista enorme que São Paulo teve, porque a poluição visual de São Paulo acabou. Se tem uma poluição, você sabe que nós temos 6 poluições, né? Nós temos 6 poluições. Poluição do solo, poluição da água, poluição do ar, poluição sonora, poluição visual e poluição climática agora, certo? São 6. A poluição visual em São Paulo foi a única poluição que a cidade deu uma paulada nela, que ela está procurando rumo de casa até hoje. Você não vê outdoor em São Paulo,
você não vê aquelas luminárias enormes. São Paulo é uma cidade visualmente apaziguada pela lei de cidade limpa. O sujeito agora fez um projeto de lei para flexibilizar e botar painel de LED na cidade toda de novo. Então, eu estou nessa luta, mobilizando o pessoal de urbanismo. Vamos fazer uma live quarta-feira que vem, uma webinar, junto com alguns urbanistas. Vamos soltar pelo YouTube para criar uma massa crítica para ir lá, para não votar esse projeto na Câmara. É uma luta que eu estou fazendo na área de urbanismo, tá certo? Que vai, se for vitorioso, vai impedir que você regrida a uma época anterior onde a cidade era um mar de outdoor, uma coisa horrorosa. A poluição visual de São Paulo era horroroso. Hoje não é, porque nós conquistamos aquilo ali. O Kassab teve peito, ele é da Associação Comercial de São Paulo. Ele teve peito, a oposição dos comerciantes na época foi mortal. Ele enfrentou, ele convenceu, e o pessoal aceitou, e nenhum comerciante faliu por causa daquilo. Nenhum. Né? Então, agora vem esse rapaz com esse negócio aí querendo flexibilizar. Eu não preciso estar no mandato para fazer a luta. Eu sempre lutei sem mandato. Fiquei 20 anos ali, 419 projetos de lei, 147 leis aprovadas, eu deixei ali em 20 anos. Fiz a minha parte, né, Magela? Fala a verdade. Tá bom já, não tá? Eu fico muito feliz e honrado de poder registrar um pedacinho dessa história. Super inspiradora, né? Você é uma pessoa muito inspiradora para todos nós. Então, Natalina, quero te agradecer muito, tá? Ceder esse seu tempo, né? Que é sempre muito procurado, né? Uma pessoa que dá prazer da gente conversar, poderia ficar te ouvindo aqui por horas. Então, muito obrigado pela sua gentileza de aceitar o convite, participar conosco, e eu espero que essa luta realmente nunca termine, né? E que a sua inspiração fique para muitas gerações de pessoas que dependem dessa sua luta, né? Dependem para sobreviver. Eu acho que mais do que, ainda que seja importante, pensarmos nas milhares de árvores que você plantou, em toda a sua dedicação em aproveitar energias limpas, né? de reutilizar a água da chuva, as pessoas precisam lembrar que elas estão sendo salvas pelas suas ações e pelas suas mãos também, mais diretamente, não só como ambientalista, mas também como médico. Então, muito obrigado, Natalina. Assim, tenho muita honra de você me considerar um amigo e me receber com tanto carinho e compartilhar essa história conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço, Magela. Agradeço de coração a oportunidade que você está me dando. Você não sabe, talvez, o tamanho do respeito que eu tenho por você. E você não é só um amigo, você é um amigo, mas para mim você também é um mestre, né? Uma pessoa que dá um rumo para a gente na questão ambiental, pelo teu conhecimento, pela tua dedicação. Um abraço a você e às pessoas que estão nos assistindo ou irão nos assistir. Um forte abraço. Muito obrigado, Natalina. Esse foi mais um diálogo sobre ciência e natureza. Acompanhe o nosso canal, veja as outras entrevistas e na semana que vem nos reencontramos com mais um convidado ou uma convidada. Muito obrigado.